Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha aí o tema de hoje. Meia decifrado. Que? Meia decifrado. Que é isso? Vamos lá ver. Fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Pois é. Depois de muitos estudos que fiz, cheguei a uma hipótese. O que é uma hipótese? É uma possibilidade. Né? Em ciência se fala muito em hipótese. Hipótese é uma possibilidade. Sobre o significado do 666. E esse 666 está no texto do Apocalipse. E respeitando todas as demais hipóteses, né? Tem muitas pessoas formulando hipóteses diferentes. Respeitando todas as demais hipóteses, eu tenho a minha hipótese sobre o significado do 666. Bom, e para tanto, eu usarei a didática de perguntas e respostas para demonstrar como cheguei nessa hipótese. Primeira pergunta. O que é o texto Apocalipse? Bom, é o texto escrito por João Evangelista que descreve a sua visão sobre o futuro da humanidade e ele profetizou o futuro há 2000 anos atrás, inspirado por Deus, ou se você preferir pela inteligência suprema, ou se preferir pela consciência cósmica, é o mesmo ser, né? Como alguns preferem chamar, em seu exílio na ilha de Patmos. Bom, segunda pergunta. O que esse texto escrito há 2000 anos atrás tem a ver com a época atual? Então, Apocalipse, escrito há 2000 anos atrás, o que tem a ver com a época atual? Veja bem, são tantas as coincidências entre as antevisões de João com os fatos que ocorrem na atualidade, que muitos estudiosos atuais, inclusive eu, concluem que não são mais meras coincidências e que essas antevisões correspondem à época atual. Então, são tantas as coincidências do que ele falou para o que está acontecendo que já não consideramos meras coincidências. Consideramos que sim, é a antevisão da época atual. São muitos fatos atuais que correspondem à precognição de João Evangelista. Terceira pergunta. Em qual contexto surge a afirmação sobre o 666? Mas de onde vem essa afirmação? Então, no capítulo 13, versículo 18, temos o seguinte. Está escrito, né, no Apocalipse. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Então, 666 é o número da besta. Pois é número de homem. Então, é número humano, não é número sagrado. Né? Então, há uma diferenciação. Se você fizer um estudo sobre números sagrados, você tem os números sagrados e os números humanos. São diferentes as interpretações. Seu número é 666. Portanto, o número da besta é 666. E vejamos a seguir o que pode significar. Quarta pergunta. Afinal de contas, o que significa o número 666? Vamos lá. Fazendo uma investigação, descobrimos que a sexta letra de vários alfabetos semíticos, como o árabe, o fenício e até o hebraico, tem uma representação fonêmica
ou um equivalente sonoro no latim e nas línguas derivadas do latim, inclusive o português, de W, V, O ou U. Então, a sexta letra desses idiomas tem uma representação nas línguas latinas, no latim, nas línguas derivadas do latim, de W, V, O ou U. E como não existe uma outra representação para W no idioma hebraico, no alfabeto hebraico, então o W corresponde ao Val. Portanto, podemos sim fazer uma hipótese de que 666 seja www, World Wide Web, ou seja, a própria internet. Então a besta 666 pode ser, numa das hipóteses, www, a própria internet? Pode, é uma das hipóteses. Quinta pergunta, né? E aí muitas pessoas vão falar isso ou pensar dessa forma. Mas André, eu vi várias páginas da própria internet que dizem que essa decifração, como sendo www, está errada. O que você acha disso? Então, como eu mesmo disse a princípio, esta é uma hipótese aceita por muitos, inclusive eu, mas aceita por muitos, e respeito todas as demais hipóteses. Então a pessoa tem o direito de pensar diferente, dizer que não é nada disso, que é outra coisa, etc. Então, cada um tem a sua hipótese. Pelos meus estudos, eu cheguei à conclusão que essa é uma hipótese muito viável e que tem muito fundamento. Sexta pergunta. Se essa hipótese estiver correta e a besta 666 significa www ou a própria internet, isto significa que toda a internet está errada? Então está tudo errado, não tem nada de válido? Não. Não na minha visão. Na minha visão, entendo que não é assim. Não significa que toda a internet esteja errada. Não é isso. Mas aí que tem um detalhe sutil para prestarmos atenção. Existe uma tendência atual de conduzir a internet por uma mainstream. Mainstream é um termo em inglês que significa corrente principal. Então, uma corrente principal de pensamento. Mainstream é um termo em inglês que se refere a uma corrente principal de pensamento. Então, tem uma mainstream. Então, uma corrente principal de pensamento na qual se impõe uma determinada forma de pensar. E essa forma de pensar é cada vez mais imposta. Atualmente, muitos gigantes da informação, da mídia e das grandes plataformas tentam conduzir o pensamento humano numa mainstream ou corrente principal de pensamento. Desta forma, descartam pensamentos, ideias diferentes e até classificam esses pensamentos, essas ideias, como sendo errados. Não corresponde à mainstream, não corresponde à forma principal de pensar, então está errado. E muitas vezes nem se dá o trabalho de explicar por que estaria errado. Não há uma explicação consistente. Por exemplo, nessas próprias interpretações do 666, que dizem que não pode ser o www, e criticam quem pensa dessa forma, não há nada tão consistente para essa crítica.
Por que não pode ter essa hipótese? Não há muita coisa consistente nesse sentido. Investigue e verifique. Mas, por outro lado, na própria internet, encontraremos sempre também os pensamentos mais coerentes. E basta procurarmos bem. Então, você não deve descartar toda a internet por causa dessa interpretação. Seria uma questão muito radical. Deve entender que há uma tendência, uma mainstream, uma tendência de um pensamento principal que procura descartar todos os demais pensamentos. Mas na própria internet você vai encontrar pensamentos coerentes, consistentes, que até discordam deste pensamento principal, desta corrente de pensamento principal. E aí é muito importante não sermos conduzidos por essa mainstream. Quer dizer, exercer a nossa, né, capacidade de questionamento. Por que eu tenho que aceitar essa ideia só porque ela é da corrente principal de pensamento? Eu não posso ter uma ideia diferente? Por que essa ideia está errada? Então, isso é que nós precisamos fazer. Ter sempre um senso crítico, mas crítico não no sentido de crítica negativa, mas no sentido de questionar. Então, eu vou questionar, eu vou pensar, eu vou refletir e posso chegar a uma conclusão diferente da ideia que estão querendo me enfiar a goela abaixo, né? Porque é mais ou menos imposta. Não, você tem que pensar assim, esse é o certo. Opa, não é bem assim. Eu vou pensar do jeito que eu quero. Eu vou ser um livre pensador. Não vou ser um pensador conduzido. Então, nós podemos pensar e devemos pensar sempre com senso de questionamento. E realmente aceitar o que for mais coerente. Então, não devemos ser conduzidos por essa mainstream, ou corrente principal de pensamento, e devemos manter esse senso de questionamento. Não devemos nos deixar conduzir sem verificar o que está correto ou errado, de fato. Então verifica, checa, vê as descobertas que existem, vê outras formas de pensar. Então, se você começar a questionar as coisas, você não fica só pensando como querem que você pense. Então, o sistema, as grandes corporações e tudo mais, querem que você pense de uma forma. Você pode ter um questionamento. Não devemos deixar que nos conduzam principalmente na forma de pensar. Então, ter sempre este questionamento. Porque a mainstream defende a forma de pensar do sistema. Então, é o seguinte, se essa hipótese estiver correta, se o 666 realmente corresponde ao www, World Wide Web, ou a própria internet, significa que existe uma tendência na internet, e eu diria uma tendência muito mais atual do que da época do surgimento da internet, porque a internet surge nos Estados Unidos e depois ela é modificada na UCLA. Surge no Exército norte-americano, depois ela é modificada na UCLA por intelectuais muito inteligentes e liberais, nos anos 60. Então eles queriam que fosse um local livre para o exercício do livre pensar do ser humano. Então, a princípio, era um território livre. Hoje, essa tendência é um pouco mais recente. Hoje é que se tenta cercear a maneira de pensar,
Se você pensar um pouco diferente, vão ter você vai ser redirecionado para informações de várias formas, hein? Vai ser redirecionado para informações mais do sistema, mais da mainstream. Então você está vendo lá uma determinada informação, você até está achando interessante, poxa, que interessante, mas aí não, você vai sendo redirecionado para pensar conforme o mainstream. Por quê? Quando se impõe um modo único de pensar, você começa a não ter questionamentos, começa a ver a realidade como o sistema quer que você veja, e não como ela é de fato. A busca da verdade é uma busca muito importante. Evidentemente, Sócrates sempre buscou a verdade. Então, a busca muito interessante no sentido de que você pode encontrar coisas diferentes do jeito oficial, vamos chamar assim, de se pensar. E é aí que você faz grandes descobertas. Poxa, estão falando isso, mas não é bem assim. É um pouco diferente. Olha o que eu descobri. E dessa forma, você pode reconduzir o seu pensamento. Então, vamos refletir sem extremismos. Sem extremismos. Né? Tanto o extremismo que o 666 não pode ser internet de forma alguma, não, isso é muito extremado. Vamos ver se é ou não. Ou, então se for, então eu não vou mais usar a internet. Não. A internet é necessária no seu dia a dia. Você apenas vai ter a consciência dessa mainstream, você vai apenas ter a consciência de que existe uma corrente principal tentando conduzir a sua maneira de pensar, e você vai se libertar disso. Você vai buscar a sua própria maneira de pensar e fazer sempre as suas descobertas. E isso vai garantir a sua liberdade de pensamento. Então não seja conduzido na forma de pensar, mantenha uma liberdade de pensamento. É claro que, uma vez que você é um livre pensador, que é uma pessoa que tem liberdade de pensamento, você precisa tomar muito cuidado assim com os ambientes, né, com quem fala, porque grande parte das pessoas acredita na mainstream, acredita nessa corrente principal de pensamento e tenta impor isso para os outros. Só repete, fica repetindo, repetindo. Então, sim, converse com uma pessoa que também tem o seu nível de questionamento, que também converse em alto nível, que possa estabelecer um diálogo. Porque tem pessoas que estabelecem diálogo, algumas outras não, essas são as pessoas mais radicais. Então, estou falando sem radicalismos, né? Sem uma visão, não, é impossível que seja a World Wide Web num extremo ou no outro extremo. Se for, eu não uso mais. Não, não é assim. Está mesclado, está misturado. O joio está misturado com trigo. Então, precisamos da internet, mas com aquele cuidado de não ser conduzido na nossa maneira de pensar. De fazer dentro da própria internet as pesquisas mais reveladoras, que mostram a verdade, que mostram a realidade, que mostram os fatos como estão acontecendo, e não no sentido de sermos tão conduzidos, tão levados por essa mainstream, por essa corrente principal. E sim que nós mantenhamos a nossa liberdade de pensar. Então, dentro da sua liberdade de pensar, você pode ter essa hipótese que o 666, a besta 666, é a internet. Você pode ter essa hipótese, fique tranquilo. Muitas pessoas vão dizer que não, por isso, por mais aquilo, etc, etc.
Mas fique tranquilo, você tem a sua liberdade de pensar e mantenha a sua liberdade de pensar, apesar de toda a pressão, né, da mainstream, que às vezes reverbera em várias pessoas. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.